Irmãos e irmãs, hoje o nosso tema é Luz do Mundo. Luz do Mundo. Esse é o tema que vamos meditar nesta noite, mais uma noite da esperança. E o texto que nos trará a essa meditação, que Deus falará conosco, é o texto lá do Sermão do Monte, onde Jesus, ele fala essas palavras para os seus discípulos e mais, fala para todos e todas que estavam ali ouvindo dos seus ensinamentos. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Diz assim: Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. O universo é o que há de mais fascinante para o ser humano. Eu tenho duas coisas comigo que vejo assim como um grande mistério, que eu vejo como que escondendo coisas misteriosas. Uma é o mar, o oceano, as profundezas do oceano. Deve ter coisas ali que o ser humano ainda não descobriu. E outra é o universo, essa imensidão do universo criado por Deus. E sempre que observamos o céu noturno, costumamos nos indagar sobre os segredos que ele nos esconde, o quão grandioso ele é e quais seriam as surpresas que ele poderia nos revelar. Mas atualmente, com tantos equipamentos tecnológicos, depois de tantos avanços realizados pela astronomia, qual será o tamanho do universo conhecido pelo ser humano? E falamos de universo conhecido porque o universo em si é praticamente incomensurável ou imensurável, uma vez que ele está em constante expansão. De acordo com a sua idade avaliada, que é de 13,5 bilhões de anos, é novinho ainda. Há também estimativas sobre o seu tamanho atual, que é de 156 bilhões de anos-luz. É preciso ressaltar que a velocidade de expansão do universo é muito superior à velocidade da luz. E dessa forma só seria possível para o ser humano observar a área onde a luz tivesse chegado. E sendo assim, os estudiosos, então os astrônomos, estão sempre observando à espera de novas imagens do universo que vão sendo reveladas conforme a luz emitida chega a esses eventos que chegam até nós. Atualmente, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. E cada ano-luz, para que você tenha uma ideia, é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Portanto, trata-se de algo que está muito além da nossa capacidade de imaginação. E por que estou falando tudo isso? Porque tudo isso foi criado pelo nosso Deus. Foi criado pelo Senhor que criou os céus e criou a terra, que criou a nossa vida. E com relação ao universo criado por Deus, lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 12, diz que Deus mede o universo a palmos. Então você vê o universo com aquele tamanho, né, com aquele tamanho que aqui coloquei. E aí, Deus, então, se coloca ali como sendo um ser maior que o próprio universo, porque ele mede esse universo com as palmas da sua mão. O Gênesis diz que Deus criou os céus e criou a terra, e colocou luzes no céu para iluminar a terra. E dentre essas luzes estão as estrelas. As estrelas são fascinantes,
porque elas têm um brilho próprio e brilham mesmo depois de mortas. Elas foram criadas para brilhar. E nós também, seres humanos, fomos feitos por Deus, fomos criados por Deus também para brilhar. Disse Jesus no mais famoso sermão, o Sermão do Monte. Sermão esse que teve como púlpito uma montanha. E Deus nos deu essa responsabilidade porque Ele confia em nós. Ironia ou não, Deus confia na sua igreja e por isso coloca sobre ela essa responsabilidade. Note-se aí a hierarquia do texto que nós lemos lá no início, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Ele diz: somos a luz que ilumina o mundo, a casa e as pessoas, e assim levamos as pessoas a glorificar o Pai que está nos céus. Isso indica que quando as nossas boas obras são notórias em todas as esferas da vida, da mais pessoal e doméstica até a mais pública e universal, Deus é glorificado. E vale lembrar que a palavra glória em hebraico significa brilho, iluminação. E como diz o breve catecismo de Westminster, o fim principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas Jesus, ironicamente, também diz que há quem resista à tentação, pessoas que não resistam à tentação de acender uma vela, uma lamparina, para colocá-la debaixo de um texto. Naturalmente, isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Entretanto, vocês devem convir comigo que o dom da lógica não é realmente patrimônio da grande maioria. Cômico ou trágico, temos de admitir que nem tudo que foi feito para brilhar, brilha. E ainda que pareça incrível, há muita coisa que não deveria brilhar e, no entanto, brilha. Para entendermos isso sobre a responsabilidade que Deus nos deu de sermos a luz do mundo e glorificar ao nosso Deus, nós vamos olhar para o universo criado por Deus e usarmos aí os corpos celestes, especialmente as estrelas, para fazermos essa analogia, essa comparação aí com o fato de que Jesus nos empodera e diz: vocês são a luz do mundo. Entre os corpos celestes, há os de brilho próprio, que são as estrelas, e há os que apenas refletem a luz, que são os planetas, os satélites, os cometas, etc. Ambos brilham, mas as estrelas brilham a partir de dentro. Os outros corpos celestes brilham a partir de fora. Satélites e planetas refletem a luz, ao passo que as estrelas são a própria luz, luz verdadeira e não reflexos. Jesus disse que nós também somos luz e não meros refletores. Entretanto, há quem não tenha luz própria, mas que pega carona na luz dos outros. São como os corpos celestes refletores, que dependem da luz externa. Só conseguem exercitar a sua espiritualidade se estimulados a partir de fora. Para esses, o culto só é uma bênção quando há pregadores eloquentes, músicas envolventes, testemunhos emocionantes. Quando ficam sós, longe do espaço de culto, a espiritualidade mingua, a espiritualidade se vai. Desaparecem os arrepios, desaparecem as lágrimas, ou elas secam, a glória se apaga, porque a luz não está dentro deles. E adoram um Deus que está sempre do lado de fora, que precisa ser sempre procurado, um Deus que precisa ser sempre buscado, não tem essa luz dentro de si, não tem um Deus dentro de si.
Uma pessoa cristã deve brilhar a partir de dentro, porque Jesus é a grande luz, está dentro de nós. Não precisamos buscá-lo em lugar nenhum, ele está aí junto de nós, dentro de nós, está sempre conosco. É mais ou menos como uma lanterna cujas baterias estão dentro dela. A energia da lanterna vem de dentro. A luz mora no seu interior e transborda por seus vitrais. Para resumir esta ideia, fomos feitos para brilhar. Fomos criados por Deus para brilhar. Jesus, ele falou a todos nós, vocês são a luz do mundo, mas se não estamos brilhando, é porque alguma coisa está errada por dentro, e aí é preciso consertá-la. Ou Jesus, então, está em mim, ou ele não está. Ou se Jesus está em mim e eu estou apagando essa luz, preciso acertar o meu relacionamento com ele, o meu relacionamento com Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o espírito, ou seja, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós, é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que habita no nosso interior, e o Deus que quer transformar a nossa vida, o Deus quer fazer toda a obra necessária na nossa vida para que nos tornemos a cada dia a semelhança de Cristo Jesus, e assim brilhemos diante das pessoas, assim os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras sempre estarão brilhando diante das pessoas. Mas há uma outra situação que pode fazer com que a nossa luz fique impedida de brilhar. Mesmo o sol, sendo uma estrela cheia de luz, de tempos em tempos, ela fica ofuscada por corpos muito menores. Todos já ouvimos falar aí de eclipses, e até mesmo muitos de nós já presenciou, já viu isso, já observou melhor isso, esse curioso fenômeno astronômico. Há ocasiões em que, por exemplo, a Lua, conquanto muito menor do que o Sol, ou menor do que a própria Terra, é suficiente para tapar a luz do Sol. Entre os seres humanos, os eclipses são ainda mais frequentes do que entre os corpos celestes. Há muitas circunstâncias nas quais a nossa luz fica obstruída. Isso pode ser causado por pessoas que se colocam diante de nós para nos prejudicar, ou pode ser causado também pelas contingências, circunstâncias da vida que por vezes nos abatem, tais como enfermidades, crises financeiras, conflitos familiares, uma perda de um ente querido, e assim vai indo uma lista enorme. Essa pandemia tem apagado a luz de muita gente, tem deixado muitas pessoas na escuridão, na tristeza, na penumbra, mas há uma lição que devemos aprender com esse fenômeno do eclipse. Todos eles são temporários. São temporários, passa logo. Não há eclipse que dure para sempre, porque a vida é movimento, é um constante movimento. Mais cedo ou mais tarde, a roda viva do universo muda a posição dos corpos celestes ou terrestres e a luz represada volta a viajar rumo ao infinito. É só uma questão de paciência astronômica, porque jamais houve e jamais haverá algemas capazes de aprisionar a luz. Portanto, nós podemos acreditar que, ainda que estejamos vivendo momentos difíceis, temos que acreditar que Deus está no controle, que Ele tem um propósito para a nossa vida.
ele nos fortalece para podermos vencer as lutas e voltar a brilhar novamente, porque ele sempre está conosco, ele está atento à nossa vida, ainda que essas circunstâncias ou contingências da vida queiram apagar o nosso brilho, queiram nos colocar na escuridão, na penumbra. Deus ali está no controle, sustentando, guardando, fortalecendo, renovando as forças e no momento certo tirando essa penumbra, tirando esse eclipse e nós voltamos a brilhar novamente com a graça do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 4, no verso 16 e 17, esse tem sido um texto que eu tenho lido e relido constantemente, que faz muito bem ao meu coração nesses momentos de pandemia. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o nosso sofrimento. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus ali está no controle, que ainda que a gente venha se desgastar, venha ficar desanimado por um momento diante das coisas que acontecem, nosso espírito vai se renovando dia a dia, porque a graça de Deus vai nos sustentando, e ele diz, pequena e passageira aflição, ou seja, vamos trazer para o nosso contexto, essa pandemia que nós sofremos, vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. É com essa fé que eu vivo, é com essa fé que eu me movo, é com essa fé que eu levanto todos os dias, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia sobre a minha vida, e assim é também com a sua vida. Mas, irmãos e irmãs, há ainda uma ocasião em que a luz pode deixar de brilhar. Quando chega o inevitável crepúsculo sideral, pois até mesmo as estrelas têm fim. As estrelas morrem. Só que até nisso as estrelas nos ensinam. Dizem os astrônomos que muitas das estrelas que nós enxergamos, que nós vimos, que nós observamos no céu, já deixaram de existir há milhares ou milhões de anos. Entretanto, a sua luz ainda está lá, forte, a sua luz ainda está lá, visível. Isso é muito fantástico. As estrelas brilham com intensidade tal que, mesmo depois de morta, vencem o tempo e alcançam o infinito. Isso quer dizer que, se também brilharmos com a intensidade de quem tem Deus dentro de si, que tem Jesus e o Espírito Santo na sua vida, mesmo depois da nossa morte, a nossa luz continuará a iluminar as gerações futuras. Da mesma forma que hoje somos iluminados pela luz daqueles e daquelas que viveram antes de nós, de vidas que foram compromissadas, que vidas que deixaram um legado de fé, de esperança e amor, de vidas comprometidas com Jesus. A igreja que nós pertencemos, a IPI da Vila, não nasceu agora, mas tem uma história, ela tem uma herança, um presente, uma luz que nos chega do passado, luz que ainda contemplamos, mesmo que tenha sido gerada por estrelas que já cruzaram as fronteiras do crepúsculo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, o autor de Hebreus vai falar sobre isso, desse legado, dessa herança que fica. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Esse texto vem logo em seguida, lá de Hebreus 11, que fala da fé e daqueles que viveram pela fé.
E ele diz: olha, essa grande multidão de testemunhas estão ao nosso redor, ou seja, o legado, a herança que eles deixaram de viverem pela fé, de viverem acreditando em Deus, de viverem acreditando nas promessas de Deus, ainda que não vissem se cumprir, mas que eles caminhavam firmes com os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Gente fiel, gente que viveu na obediência a Jesus e por isso brilhou, e a sua luz chegou até nós. Ser luz é a melhor maneira de vencer o tempo e alcançar o infinito. E para isso nós temos que fazer o que o autor de Hebreus, agora no verso 2 desse texto de Hebreus 12, diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Somos enviados por Jesus, portanto, para brilhar, porque Jesus está em nós, ele é a nossa luz. Jesus disse que as nossas obras, se forem boas, iluminarão as pessoas, as nossas casas, a nossa igreja, a Vila Carrão, a cidade de São Paulo, mesmo muito depois da nossa partida. E assim, segundo a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, registrado ali pela comunidade de Mateus, o próprio Deus será glorificado. E há de ser que a luz do mundo será também a luz do céu. Se brilharmos a luz de Deus, Deus brilhará a nossa luz. Deus nos abençoe para que possamos brilhar e refletir a sua glória diante de todas as pessoas. Que Deus seja glorificado através da nossa vida. Que você tenha Jesus no seu coração, na sua vida. Se você ainda não teve um encontro, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, tem resistido a essa entrega, hoje a palavra de Jesus é: entregue a sua vida, receba a luz de Cristo Jesus, não viva mais nas trevas, não viva mais na escuridão, mas viva na luz de Cristo Jesus, e assim você possa brilhar, e a sua palavra, as suas atitudes, as suas obras possam então ser luz diante de todas as pessoas e possa glorificar ao nosso Pai, glorificar a Cristo Jesus. A Deus toda a honra, a Deus todo louvor, a Deus toda a glória. Amém, amém e amém.